Câmara TV, Câmara Legislativa. É uma honra estar aqui, agradeço muito a Deus participar desse momento. E quem me conhece sabe, eu procuro ter um posicionamento aqui, presidente, de muito equilíbrio, de muita sensatez. Aliás, tenho conversado com Vossa Excelência algumas vezes nesse contexto, que eu entendo que é o tempo de a gente trazer essa discussão mais para o centro. Precisamos ser equilibrados, o país precisa andar, Brasília precisa andar, Câmara precisa andar, mas, louvo a Deus, essa Câmara tem sido muito protagonista, ela sai na frente, né? Creio que compartilharemos muita coisa com a CPMI, o que vai mostrar o protagonismo dessa casa. Mas, antes de formular minhas perguntas, eu preciso fazer algumas ponderações que eu entendo ser muito importante. Eu tenho uma conduta, eu tenho uma linha, eu tenho uma defesa, eu cheguei nessa casa por isso. Eu já mencionei em outras oportunidades que eu sou um pastor da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, sou advogado, sou pedagogo. E que quando fui eleito para essa casa, eu assumi um compromisso de trabalhar em favor da sociedade civil, com transparência, com coerência, com respeito ao Estado democrático de direito. Então, eu faço novamente esse registro, porque pastorado, advocacia e mandato parlamentar conquistado nas urnas exige de mim a observância dos meus valores, de tudo que eu cheguei aqui, que foi proposto lá atrás, quando disputei a eleição. Lutar pelo justo, pelo que é justo, ser fiel aos meus princípios de fé, ter coerências nas minhas decisões é algo que eu não abrirei mão nessa casa. Estamos diante de um momento vergonhoso na história. E certamente os verdadeiros culpados devem ser encontrados, julgados e punidos nos ditames da lei. Nesse ponto, eu acredito não haver divergência nenhuma em nenhum membro desta comissão. Quantas vezes, senhor presidente, nós ouvimos aqui neste plenário expressões como golpistas, criminosos, terroristas, só que vale só para um lado. Aí usa o nome do Bolsonaro o tempo todo. Os bolsonaristas são tudo golpista, fascista, criminoso, terrorista. E quantas vezes eu insisti que nós precisávamos ter acesso às gravações das invasões, pois compreendia que a nossa investigação deveria ser isenta, justa e coerente. Para isso a gente precisa ter acesso a todas as gravações de todos os poderes. E as imagens apresentadas pela CNN há uma semana, elas desnudaram uma parte da investigação que até aquele momento era desconhecida pela maioria da sociedade brasileira. O homem de confiança do presidente Lula, que trabalhou nos 2 mandatos anteriores do atual presidente, que trabalhou no governo Dilma, que foi designado para coordenar a posse do gabinete de transição, conforme portaria número 52, de novembro de 2022. Caminhava tranquilamente dentro do palácio, que estava ocupado pelas pessoas que eles dizem são terroristas. E pessoas que nós precisamos encontrar, inclusive, para trazê-las aqui. A equipe de segurança, escolhida pelo general Gonçalves Dias, ao invés de agir para proteger o patrimônio público ou para deter os verdadeiros criminosos, os cumprimentava tranquilamente, até a água oferecia a eles. Aliás, essa mesma equipe apontou o caminho da fuga, como se nada tivesse acontecido. Está aqui crime. Não vou entrar na seara disso, porque não é a nossa. Vai ser Ministério Público, com a individualização da conduta, obedecendo os trâmites do Código de Processo Penal, que vai dizer. Qual a justificativa do Partido dos Trabalhadores apresenta? Segundo a deputada Gleice Hoffmann, aquela equipe era de bolsonarista. Como se a sociedade brasileira não soubesse que o governo de transição, composto por mais de 1.000 integrantes, estava trabalhando há 2 meses e, portanto, teve tempo de sobra para levantar informações e, no dia 1º de janeiro, fazer o que o relator, o deputado Hermeto, falou. Meter uma caneta, demitir todo mundo e trazer outra equipe. Não fez porque não quis. Além disso, durante seu depoimento à Polícia Federal, o general Gonçalves Dias declarou que trabalhou no GSI entre 2002 e 2010 e, portanto, não havia absolutamente nada que lhe fosse estranho na sua função de general, comandante, ministro do GSI. Deixa eu fazer um breve resgate das informações que já são de domínio público.
A medida provisória 1154, de 1 de janeiro de 2023, em seu artigo 2º, inciso 6º, afirma que o Gabinete de Segurança Institucional passaria a integrar a Presidência da República. Matéria do portal UOL, de 12 de janeiro de 2022, revela que o GSI dispensou um batalhão inteiro que reforçava a segurança do Planalto apenas algumas horas antes do dia 8. Em 18 de janeiro de 2023, o presidente Lula, em entrevista concedida à jornalista Natuza Neri, afirmou claramente que nós temos filmagens de quem participou e de quem não participou. Peço autorização, presidente, para passar um vídeo aí de 2 minutos, dentro da minha fala, por gentileza. Ah, estão arrumando, oh meu Deus. O tempo é de Vossa Excelência, o vídeo pode ser exibido agora. Até de 15 minutos. Quando tiver aí, você me avisa, minha assessoria. Mas deixa eu continuar. Ah, não está pronto, não? Eu acho que tem algum probleminha. A Folha de São Paulo, em 6 de fevereiro de 2023, publicou que o governo Lula impôs sigilo sobre as imagens de vandalismo. A revista Oeste, em 6 de março de 2023, publicou que o deputado Biratã Sanderson acusava o governo Lula de oferecer 60 milhões para cada parlamentar tirar a assinatura do requerimento da CPMI. E o governo, não estou acusando, mas o governo não se defendeu. Não veio ninguém falar alguma coisa. Além disso, esta CPI aqui requisitou as imagens das invasões e o GSI informou que o arquivo era grande demais e por isso não poderia disponibilizá-lo. É brincadeira. Esse foi o argumento técnico apresentado, por mais absurdo que se pareça. Para finalizar aqui, presidente, a revista Oeste, do dia 21 de abril de 2023, entrevistou o general Gonçalves Dias e ele disse o seguinte: fiquei surpreso com a afirmação do presidente Lula, pois, segundo o general, o presidente sabia que ele estava no Palácio do Planalto. Vamos analisar as ações adotadas pelo governo? Às 18 horas do dia 7 de janeiro, véspera do ato de vandalismo, a Polícia Federal encaminhou ofício ao ministro da Justiça, ofício número 5 de 2023, por meio do qual o doutor Andrei, delegado de Polícia Federal, alertou o senhor Flávio Dino que o grupo que estava vindo para Brasília pretendia se deslocar para a Esplanada e promover ações hostis, dano contra os prédios dos ministérios, contra o Congresso Nacional, contra o Palácio do Planalto e contra o Supremo Tribunal Federal. O que fez o ministro? Naquele mesmo dia, ele elaborou a portaria 272, autorizando o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no dia 7, no dia 8 e no dia 9 de janeiro. Mas o artigo 2º dessa portaria deixava claro que ela entraria em vigor na data da sua publicação. E o que ocorreu no dia 10, terça-feira, aliás, que essa portaria ela só ocorreu a sua publicação no dia 10 de janeiro, terça-feira, portanto, 2 dias depois da invasão. Estou fazendo um relatório porque aqui está tudo para essa CPI extrair depois e individualizar a conduta. Como advogado, e eu atuo no criminal, eu sei o que tem de crime já perpetrado aqui. E aqui eu estou falando de várias pessoas e de várias matizes. Por que é? E para que essa portaria foi publicada na terça-feira, ninguém sabe. Já que os ataques ocorreram no dia 8. Além disso, às 19h55 daquele dia 7, o ministro da Justiça encaminhou um ofício ao governador do Distrito Federal, requerendo apenas e tão somente o bloqueio das vias, que os ônibus de turismo não circulassem entre a Torre de TV e a Praça dos Três Poderes. Por que não ligou para o governador? Por que não foi mais incisivo no ofício? Já que havia confeccionado uma portaria 272, por que não sugeriu ao governador o uso da Força de Segurança Nacional e publicou uma edição extraordinária no diário daquele mesmo dia, do dia 7? Por que foi fazer no dia 10? E aí vale lembrar que o decreto número 5.289/2004, que disciplina o uso da Força Nacional de Segurança, afirma que o Ministério da Justiça deve assegurar contingente permanente, no mínimo de 500 homens para o emprego da força imediato. Se essas simples ações tivessem sido realizadas na manhã do dia 8 de janeiro, haveria 500 homens na esplanada do ministério.
E apenas para concluir esse breve relato, senhor presidente, a portaria 272, então publicada no dia 10 de janeiro, sequer observou as diretrizes determinadas pelo decreto número 5.289 de 2004. Sinceramente, meus amigos, amigas, algumas perguntas precisam ser feitas. E espero que a CPMI as faça. Aliás, espero muito que o Congresso Nacional tenha a mesma lisura que teve a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, quando aqui nós elegemos o deputado Chico Vigilante, oposição ao governo local, presidente dos trabalhos dessa CPI. É importante registrar, inclusive, o excelente trabalho que Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, vem realizando, tratando todos os membros dessa comissão com o mesmo respeito e cordialidade. Retornando à minha breve reflexão, sinceramente, esses fatos não podem ser relativizados como algo normal. Somos representantes do povo, devemos respeitar a inteligência do povo, que nos assiste, sabe quais são os nossos proceder. Não tenho procuração para defender nenhum investigado, mas temos um delegado da Polícia Federal preso, com depressão, recebendo atendimento psiquiátrico. As informações que nos chegam é de que sua esposa está doente, se não me engano, com câncer, fazendo tratamento de um câncer, seus filhos sofrendo depressão, e esse delegado está preso, porque estava nos Estados Unidos durante as invasões. Não estou fazendo defesa dele, fazendo uma analogia. Por outro lado, temos um assessor direto do presidente da República que estava no palácio na hora das invasões e da quebradeira, e ele está solto. Eu fico estarrecido com 2 pesos e 2 medidas. Parece que quem foi Bolsonaro está canceroso. Não quer nem chegar perto. Nós somos os piores. Embora o governador do Distrito Federal tenha sido afastado no início das investigações, o ministro de Estado, que mesmo sabendo da gravidade da situação, não fez o que deveria ter feito. Continua ministro. E mais grave que tudo isso, senhor presidente, é que os invasores foram tratados como convidados pelo GSI do governo Lula. Eles saíram tranquilamente pelas portas do palácio. Entretanto, no dia seguinte, todas as pessoas que estavam em frente ao QG, inocentes, vige no direito o princípio da inocência. Alguém só é dito culpado com sentença transitada e julgado. E me estarrece mais ainda ver a coronel Cíntia dizendo que para lá, para aquele acampamento, foi um monte de pedinte porque tinha comida. Então tem pedinte preso na colmeia e na papuda. Nós não estamos obedecendo o tripé de segurança desse Estado no que diz direito. Devido processo legal, individualização de conduta, ampla defesa e contraditório. Aliás, a nota de culpa é Ctrl+C, Ctrl+V. O preso, senhor presidente, ele precisa saber do que ele está sendo acusado para poder se defender. Se não for isso, a sua defesa é uma defesa frágil, portanto, está rasgado o processo. Mas essas pessoas foram presas, que estavam diante do QG, e vou continuar dizendo, inocentes, estavam se orando. E me estarrece mais ainda, vem autoridades da polícia aqui dizer que lá tinha tráfico de droga e não prenderam essas pessoas. Prevaricaram e deixaram de fazer o que lhes é de ofício, porque a autoridade policial ela é obrigada a prender. O povo pode, mas eles devem. Foram presos sem individualização de condutas. Todas com a mesma nota de culpa, sem observância do devido processo legal. As audiências de custódia não obedeceram os prazos legais, já deveriam estar soltas só por conta disso. E ainda há quem insiste, quem sustente que houve justiça naquelas prisões. Já vou iniciar minhas perguntas já, senhor presidente. Mas ainda é preciso lembrar que Estado de Direito é um sistema institucional, no qual todos são igualmente submetidos ao império da lei. Todos, sem distinção de cor, de raça, de credo, de religião partidária, ideologia. Todos são iguais e precisam ser submetidos.
Uma CPI é para buscar a verdade real. Narrativa, vamos esquecê-las. Senão nós vamos entrar no campo da briga pessoal, da discussão de Bolsonaro, de Lula. Esqueçamos Bolsonaro e Lula, um está governando e outro está aí, fazendo o seu papel. Nós temos que pensar nas pessoas que estão presas, nas inocentes para que sejam libertadas e nas culpadas para que sejam punidas ao rigor da lei da nação. Quando o devido processo legal não é obedecido, quando a presunção de inocência é mitigada, quando a igualdade perante a lei não é observada, quando a individualização de conduta é relativizada, quem está sendo golpeado é exatamente, doutor Tiago Manzoni, o Estado democrático de direito. Aí uma ruptura tem na estrutura chamada direito. Todos precisam ter seus direitos observados. Chega de chamar de terrorista. Até quando? Vocês vão subir nessa tribuna e chamar gente inocente de terrorista? Se porventura no final do processo eles foram condenados como terrorista, eu subirei nessa tribuna e vou fazer um discurso pedindo desculpa e vou chamá-los de terrorista. Mas também se eles não forem condenados como terrorista, os senhores terão que subir nessa tribuna e pedir desculpa a essas pessoas. Nós temos pais, mães de família presos. Aliás, no dia da ação, crianças foram presas. Onde é que está o devido processo legal dessa nação? Nós somos deputados, aqui estamos, colocados pelo povo que acredita na gente. Os da esquerda acreditam nos senhores. Os da direita, eles acreditam em nós. E nós não podemos nos furtar a fazer as defesas. Se tem de direito que errou, vamos condená-los, deputada Paula. E no rigor da lei, me assusta quando eu leio o processo e vejo que pessoas humildes que saíram da sua casa para manifestar um direito, como disse a senhora aqui, eu posso dizer fora Lula, a hora que eu quiser. Aí chamava Bolsonaro de genocida, de tudo que é nome que não presta, e a gente aceitou. Mas eu posso manifestar. Eu não posso injuriar, caluniar, difamar. E se fizê-lo, tem a lei para me inquirir, tem a lei para me penalizar. Agora tem gente inocente preso. Meu Deus, que vai responder, eu estava lendo os crimes, doutor Tiago Manzoni, podendo pegar até 30 anos de cadeia. E nós temos o Cabral, 400 anos condenado, solto. Nós temos os delatores de Odebrecht, AOS, do próprio PT, ex-tesoureiros do PT que foram condenados e estão soltos. Aliás, agora eles estão querendo devolver o dinheiro da leniência. Estão devolvendo a aeronave para bandido que servia para transporte de órgãos. Onde é que está a justiça desse país? Louvo muito a Deus pela condução do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho minhas divergências, mas eu louvo. Eu louvo pela coragem de enfrentar esse sistema jurídico. E ele teve recentemente lá na Comé e na Papuda, e dia seguinte soltou um monte de gente. É importante ir lá. Pena que esse tempo vai embora. Mas eu faço esse registro dizendo: o Estado democrático de direito está sendo golpeado. Faça esse registro, senhor presidente, porque conforme afirmei no início, não tenho medo. Assumi um compromisso com a sociedade do Distrito Federal de lutar pelo que é justo, ser fiel aos meus princípios de fé e ter coerência nas minhas decisões. Nós vamos apresentar um relatório, a minha mão vai estar lá, meu DNA vai estar lá, meu CPF vai estar lá. Eu temo a lei dos homens, respeito a lei dos homens, porque sou advogado. Mas além da lei dos homens, eu temo a lei de Deus. Longe de mim colocar a minha caneta para penalizar um inocente ou para culpar. Para culpar um inocente ou para penalizar ou para inocentar um culpado. Longe de mim. Meu CPF não vai estar nisso. Se necessário for, até um relatório paralelo, a minha assessoria estará comigo para fazê-lo. Haja vista que tem vários advogados na minha assessoria. Mas não é isso que eu quero. Eu acredito no meu presidente. Eu acredito no meu relator.
Eu acredito nessa comissão. Essa comissão é vanguarda. Ela deu o exemplo. Ela vai ser chamada no Congresso Nacional para compartilhar. Vossa Excelência, na condução desses trabalhos, tem dado um exemplo de equilíbrio, de equidade, de isonomia a todos nós. O que precisamos hoje, tem gente muito grande, mais do que nós na política. Esses homens precisam ter mais equilíbrio, sensatez, moderação. O país não pode sofrer. A economia está despencando. Meu tempo foi embora. Não vou passar vídeo mais não. Quero ir direto aqui às perguntas aqui. Obrigado, presidente. É um desabafo de um cidadão. Eu choro na minha casa. Eu sei que tem gente da direita e da esquerda presa lá. Mas são inocentes. Se for o contrário, tenho dificuldade de subir na tribuna e pedir desculpa, dizer errei. Eu acho que esse é um gesto grande. Peço perdão se porventura lá na frente alguém for condenado como terrorista. Coronel Cíntia Queiroz de Castro, Daniel de Castro, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, advogado, pedagogo. Gosto sempre de falar isso aqui porque isso me leva ao equilíbrio. E eu quero fazer alguma inquirição à Vossa Senhoria, porque para mim é importante. Acho bom ficar claro que Vossa Excelência não é parente da depoente Coronel Cíntia. Ô, presidente, é mesmo. Coronel Cíntia de Castro. Daniel de Castro. Mas não são parentes, não. No dia 6 de janeiro, foi encaminhada a Vossa Senhoria o relatório da inteligência. Nós temos convicção, já perguntou várias vezes, a senhora deu uma resposta que não, mas eu vou fazê-la novamente, porque é uma oportunidade. A senhora não pode mentir aí nessa tribuna, e se mentir ou faltar com a verdade, a senhora vai ser inquirida outras vezes como os outros. E nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui lhe dando a oportunidade de defesa, deixa-se registrado aqui, que foi produzido pela doutora Marília, subsecretária de Inteligência. Inclusive, eu já requeri a esta comissão que requeira ao Supremo Tribunal Federal que esse relatório da polícia foi feito em IPM, Inquérito Policial Militar da Polícia, e o Supremo Tribunal Federal já requisitou, esse processo está lá. Mas Vossa Senhoria, foi encaminhado a Vossa Senhoria esse relatório de inteligência. Qual o destino e tratamento a senhora deu a esse documento? Eu não recebi esse documento. Foi entregue sexta-feira na Subsecretaria de Operações Integradas, por volta de 17h42. Eu estava numa reunião externa. Não foi deixado na minha sala, foi recebido pelo Tenente-Coronel Rosivan. E eu só fui ter acesso a esse relatório na segunda-feira. Esse relatório não chegou nas suas mãos, coronel? Não, senhor. Eu peço ao presidente, vai chegar um ofício à Vossa Senhoria, para que a gente também peça as imagens lá da Secretaria de Segurança, porque isso para nós é interessante, porque o relatório, quando chega, eu entendo que ele tem que ser analisado, independentemente do teor. E eu fiquei sabendo que esse relatório sequer foi analisado, só foi ser analisado na segunda-feira após ato. Mas as informações Procede? que tinha no relatório, deputado, não mudaria nada o planejamento. Tá? Porque todas as providências em nível de alerta máximo da esplanada dos ministérios foi adotada no protocolo. Então, mesmo que eu tivesse lido o relatório no horário que eu recebi, se eu tivesse na secretaria, não mudaria muito o planejamento. Mas a senhora recebeu esse relatório? A senhora leu ele antes ou depois? Segunda-feira. Não, li só nem segunda-feira. Depois, só leu na segunda-feira? A senhora não leu ele antes? Não, até porque se mudasse alguma coisa no planejamento, seria em nível de efetivo policial, né? Aumento de efetivo policial. E isso não é tratado Obrigado. Com a SOP. Não, mas eu estou satisfeito. Eu só fiz questão de reforçar. Porque eu só queria... O meu tempo está se exaurindo, presidente. Mas, assim, a gente percebe aqui, né, que apagão violento que houve. Na posse do presidente Lula, tudo funcionou a contento, extraordinariamente bem, sem confusão. No acampamento, essas pessoas que estavam lá, 60 dias antes manifestando, nós não tivemos depredação, sujava, limpava, e da noite para o dia virou todo mundo terrorista, fascista, criminoso. A senhora pode afirmar, com segurança, que o grupo que estava acampado em frente ao QG do Exército é o mesmo grupo que invadiu o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo? A senhora consegue afirmar isso? Deputada, a única coisa que eu posso dizer é que o grupo que entrou no Congresso Nacional é o grupo que veio da marcha do SMU, que eu tomei conhecimento.
Eu não vi grupo oriundo de outro local. A marcha foi concentrada, saída do SMU, e esse grupo que foi para a esplanada dos ministérios. Não tenho conhecimento de outro grupo vindo de outro local. Meu tempo se exauriu, presidente. Eu vou ser obediente ao tempo. Muito obrigado, satisfeito. Muito obrigado, Daniel de Castro. Eu vou suspender por 5 minutos para que a nossa depoente possa comer um sanduíche. É bom que se diga que fui eu que paguei o sanduíche, tá bom?